A desculpa do Donald Trump para invadir a Venezuela é perfeitamente aceitável, porque ninguém combate narcotraficantes sem posicionar tropas no território. Então ele desloca tropas para ir para aquele país, mas só que tem uma outra coisa que o Trump não fala. Tem uma outra coisa que não é colocada na mesa de negociações, mas eu vou falar sobre essas coisas agora. A Venezuela, ela tem influência direta da Rússia, do Irã e da China. Dentre esses três países, dois são inimigos militares dos Estados Unidos, que é a Rússia e o Irã. Rússia, Irã e Venezuela são três países produtores de petróleo e gás natural. E a Venezuela não é a segunda, mas é a primeira reserva mundial de petróleo. Eles têm estimados mais de 303 bilhões de barris de petróleo. Se você fizer o cálculo da cotação do petróleo hoje, que é 65 dólares o petróleo Brent, você vai ter 19,7 trilhões de dólares. Mas a Venezuela não apenas tem uma grande reserva de petróleo, ela tem mais de 490 mil toneladas de níquel, o que equivale a uma média de 7,5 trilhões de dólares em níquel. E não tem bateria sem níquel, por enquanto. Além disso, ela tem uma reserva gigantesca de ouro. São mais de 792 toneladas de ouro. Aí você calcula, o grama de ouro hoje é R$ 721. 721 o grama e tu calcula toneladas. Além do ouro, tem diamante. 41 milhões de quilates de diamante. Aí tem também ferro. 3,63 bilhões de toneladas de ferro. Aí, claro que não para por aí, também tem 1,33 bilhões de toneladas de bauxita, que serve para produzir alumínio. Aí vamos deixar esse negócio das reservas minerais da Venezuela de lado. Vamos falar de uma empresa, de uma petrolífera norte-americana chamada Chevron Corporation. A Chevron foi em 2024 a principal empresa americana, a Petrobras americana, em termos de exploração de petróleo, em termos de valor de mercado. Hoje ela divide esse pódio com a ExxonMobil, que também é norte-americana. São dois gigantes do petróleo, quer dizer, o petróleo é vamos dizer assim, uma mercadoria, né, importante para a economia estadunidense. E o petróleo na Venezuela, quer dizer, você vê a aproximação da Venezuela com a China, com a Rússia e com o Irã. Né? Além de serem todos, sobretudo Irã e Rússia, também produtores de petróleo, ele quer dizer, se a empresa americana, a Exxon, a Chevron, sair do território venezuelano, que ela, apesar das sanções, apesar do bloqueio, ela continua operando com duas estatais venezuelanas, né, no regime de joint ventures, explorando petróleo. O que os americanos têm? Eles têm medo de deixar esse vácuo, a saída da Chevron de lá, aumentar a influência do Irã e da Rússia e também da China naquela região. Então os Estados Unidos eles não querem sair totalmente de lá. Só que no início desse ano, o Donald Trump ele revogou essa licença para a Chevron explorar petróleo em solo venezuelano. Só que agora, em julho desse ano, quer dizer, há 3 meses atrás, o Donald Trump resolveu de novo liberar a Chevron para explorar petróleo naquele lugar, né, em regime de joint venture. Então tem uma atenção, gente, que a gente vai ver essa empresa, que é uma herdeira das 7 irmãs do petróleo, né? Das 7 irmãs do petróleo, que foi o termo que eles usavam em 1950 para poder designar o monopólio de 7 empresas, fora a União Soviética, na época da União Soviética, fora a União Soviética, que monopolizavam, né, as empresas que monopolizavam o petróleo no mundo, né? Então os Estados Unidos ele vem de uma longa história geopolítica, né, gente? Segundo a Reuters, essa licença que o Trump deu à Chevron para voltar a explorar petróleo na Venezuela, tinha alguns condicionantes, tinha algumas exigências. Primeira exigência, que a Chevron não podia pagar dividendos para a Venezuela, ela não podia pagar impostos, ela não ia pagar nenhum imposto, e ela não ia pagar royalties. Então ela ia explorar o minério, o minério venezuelano, ele ia explorar o subsolo venezuelano, e sem pagar nada. Sem pagar nada, gente. Empresas canadenses, empresas australianas, toda empresa que explora minério, paga-se impostos altíssimos, porque o minério acaba. O minério a terra não produz como fruta, né? Ele acaba. Então você tem que ter um alto preço para o país poder se organizar. E a exigência do Trump é uma exigência absurda, né? Então, gente, essa minha fala, essa intervenção, é só para trazer elementos para confrontar a abobrinha de Bolsonaro. Porque eles criam um negócio tão fantasioso, inclusive da imprensa brasileira. Ela tira ela tira todos esses elementos que são materiais, todos esses elementos econômicos que fazem a gente entender por que os países se movimentam do jeito que eles se movimentam, né? Que tipo de riqueza, que tipo o que eles estão atrás, né? E aí o cara fica focando nessa coisa de liberdade, narcotráfico. Meu amigo, o Trump tá nem aí pra isso, não. Então, gente, para mais conteúdo anti-extrema-direita, antifascista, mais conteúdo progressista, me segue. E não esquece de apertar no coração pra ele ficar bem vermelhinho da cor dessa camisa. Valeu, até a próxima.